Oi, amores, novamente estamos aqui para mais um episódio do programa InspiraCast. Eu, Richelle Rueda e a maravilhosa Patrícia Figosi. Hoje, para falar de um assunto muito particular, eu acho especial. Não diria nem particular, eu diria diferente. Não sei o que eu diria, porque eu não conhecia até conhecer o tema através dela. Então, o tema de hoje é conta bancária emocional. Se eu fosse você assistir esse programa inteiro, já se inscrevia aqui no canal Programa InspiraCast, já segue lá no Instagram, @programa InspiraCast, e já curte, já compartilha nosso vídeo, porque esse assunto, olha, Patrícia, tá incrível. Então, bora para a conta bancária emocional. Primeiro, né? Apresentar a conta bancária, como que funciona, o que é a conta bancária, meu Deus. O que é isso? É de comer? É isso? Então, olha só, conta bancária emocional, a gente está muito acostumado em falar de conta bancária financeira, né? Sim, porque primeiro momento, conta bancária, o que você pensa? Dinheiro, banco, né? Uhum. Lógico. E eu vou dizer que a conta bancária emocional, ela não tem preço, ela tem valor. Diferente das contas bancárias financeiras, não é? Então, pessoal, quando a gente fala de conta bancária emocional, nós estamos falando da nossa capacidade de fazer depósitos ou saques nas relações, nos relacionamentos. Gente. Então, essa é uma teoria, não é minha, mas eu me apaixonei nela. Ela é do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Então, a teoria é sensacional, porque ele é uma metáfora, né? Então, a minha capacidade de fazer depósitos ou retiradas nas contas bancárias está ligada ao meu grau de confiabilidade. Ou seja, o quanto que as pessoas estão confiando em mim, estão depositando a confiança delas em mim e vice-versa. Então, quando a gente fala de conta bancária emocional, nós estamos falando da qualidade dos relacionamentos. E isso é muito importante. Então, imaginamos que nós começamos todas as relações com 100% de confiança. Sim, porque no primeiro momento você não sabe com quem você está lidando, você só viu a pessoa, né? Exatamente. Então, a confiança está ali ainda 100%. 100%. Então, você é confiável. Exatamente. Então, você é confiável até que me prove o contrário. Porém, na conta bancária emocional, na teoria, ele mostra pra gente que existem muitas formas de você fazer depósitos e muitas formas de você fazer retiradas. Então, o que seria para o Stephen, né, um autodepósito? Eu ser uma pessoa que eu cumpro com a palavra. Quanto mais eu cumpro com a palavra, mais confiável eu sou. Então, quando eu falo que eu vou, eu vou. Quando eu falo que farei, eu farei. Quando eu falo que aconteceu tal coisa e dou dados e fatos reais, sem julgamentos, eu também estou provando que eu sou uma pessoa confiável. E as contas bancárias, elas vão se alimentando do quê? Atitude, comportamento, ação e não falação. Porque eu posso ser uma pessoa muito boa de papo. Não é a vizinha que senta na porta da outra para fofocar da vida, é isso? Exatamente. É ou não? Exatamente. Eu posso ser muito boa de papo, mas na hora do vamos ver, de mostrar a que veio, ou a hora de honrar os meus compromissos, eu não honro. Então, isso vai depondo contra a minha própria imagem. Então, muitas vezes, nos relacionamentos, é muito falado e pouca atitude, pouca ação. Então, a conta bancária mostra pra gente a importância das atitudes, do comportamento. Se eu tenho comportamentos positivos, comportamentos assertivos, com certeza eu vou manter uma conta bancária em alto nível, super elevada. E por que isso é importante? Quanto mais elevado, quanto mais confiança você depositar em mim, maior a nossa durabilidade de relação, maior a nossa troca. Isso sempre lembrando que é relacionado à própria pessoa, né? A conta bancária. Exatamente. Sempre sobre mim, como a gente falou no primeiro programa, né? No Exatamente. primeiro episódio. Quando eu tenho uma relação, por exemplo, de conflito,
ou uma pessoa que, puxa, tá fazendo várias retiradinhas, né? Ela fala, marca comigo, aí dá uma desculpa, marca um horário, chega em outro, fala que vai fazer, não faz. Eu sou uma pessoa que, se a conta bancária, eu acho que boa. Com certeza. Você falou que ia estar aqui, você tá. Não, e outra, eu nunca chego no horário. Eu até brinquei quando eu cheguei aqui. Eu nunca chego no horário, eu chego antes. Então, gente, não tem. A conta bancária tá aí, ó. Exatamente. Então, assim, as relações, elas se permitem... Ao longo do tempo, elas vão sendo perenes, por exemplo. Elas vão se multiplicando, elas vão sendo fortalecidas. Por quê? Porque realmente o outro demonstra que é uma pessoa confiável. Quando eu começo a deparar num relacionamento de que a pessoa fala e não faz, ou faz coisas que não fala, também dá o mesmo efeito negativo. Então, o que seria Nossa, é tão ruim. É péssimo. Nossa. O que seria um depósito? Um depósito é uma gentileza, é cumprir com o compromisso, eu tratar o outro com respeito, né, com dignidade, eu ter consideração. Muitas vezes as pessoas fazem pequenas retiradas até sem perceber. Por que isso é importante? Se eu começo a retirar muito de uma conta, eu posso encerrar essa conta. Eu falo, depois eu não vou contar com essa pessoa. Eu não quero essa pessoa mais. Ela fala que vai fazer e não faz. Eu tô esperando ela, ela não aparece. Ela falou que ia honrar um compromisso comigo e não honrou. Nossa, isso destrói qualquer relacionamento. E isso pode ser amigo, marido, filho, pai, mãe, funcionário. Não importa. Então, o que é mais interessante da conta bancária, Ri, é que depende de mim manter essa conta. Ok? Então, são as minhas atitudes, os meus comportamentos. E uma outra coisa interessante é que quem dá o peso da moeda? Quem que você acha que dá o peso da moeda? Então, o peso da moeda, será que vem do outro? É o outro. Porque o outro sempre vai devolver para você, que, né, vai devolver o que ele tá sentindo em relação à sua postura. Então, o peso vem do outro. Vem do outro. Mais do que o peso, o valor da ação. Se é uma retirada ou se é um depósito, é o outro que dá. Por que é o outro que dá? Eu posso estar aqui cheia de boas intenções. Vou te trazer um exemplo. Imaginamos que nós estamos numa reunião de trabalho, nós somos colegas de trabalho, somos pares, ok? E numa reunião de trabalho, teve uma situação que você escorregou. Ao invés de eu chegar em você à parte e falar, Ri, aconteceu isso, não foi legal. Eu acho que deveria mudar aqui, ou mudar ali, ou a gente poderia ter se alinhado antes. Eu não falo nada contigo. Fica quietinha, né? A cobrinha. Guarda a informação pra mim. Na reunião... Tá na hora certa, pá, né? Aí na reunião, como quem não quer nada. Eu vou aproveitar o momento e vou falar. Aqui, Ri, porque aconteceu isso. Ou eu sou questionada por alguma coisa e eu jogo essa coisa pra você. Responsabilidade, né? Pra outra pessoa. Mas olha, é um feedback construtivo, tá, amiga? Amizade bonita, né? É linda essa amizade. Lindo. Só que, e eu tô achando que eu fiz. Não, eu te falei. E de repente alguém vem falar pra mim. Essa pessoa, assim, só cortando um pouquinho, mas é porque tá dentro desse exemplo que você deu. Essa pessoa que tem essas atitudes, normalmente ela sabe que a atitude dela não é legal. Normalmente ela sabe que é uma atitude que vai gerar um conflito, mas ela não tá nem aí. Tem também, depende, tá? Tem pessoas que... Você já ouviu aquele sincero demais? Eu falo mesmo. Eu sou assim, né? Eu sou assim. Mas tem gente que tem coisa que você não tem que falar. Guarda pra você o seu comentário, porque você sabe. Eu ouvi um podcast, inclusive nos Reels do Instagram, um cortinho, super legal. E ele fala o seguinte, se na frente de uma pessoa, se em 5 minutos, se eu não puder resolver o problema dela, eu fico de boca fechada. Exemplo, se eu vejo que você perguntou, Paty, eu comi pão de queijo, tem pão de queijo no meu dente? Não. Se tivesse, ponto, né? Eu ia falar, tem um pãozinho de queijo aqui. Você vai lá, arrumou, resolveu o problema. Olha... sua blusa descosturou, vamos ali, vamos dar uma costuradinha. Eu consegui resolver. Mas falar do seu cabelo não vai crescer? Você não vai pintar o cabelo em 5 minutos? Eu perguntei, né? Tipo assim, eu vou falar se você tá alta, magra, gorda, baixa.
branca, preta, eu não posso falar do que eu não posso resolver em 5 minutos. Porque eu vou causar um constrangimento. Por mais que você seja minha amiga, ou você é minha filha, eu vou falar, não, filha, você tá muito gorda. Tô te falando porque você precisa emagrecer, pro seu bem. Porque eu sou sua mãe, porque né? eu sou sua mãe. A autoridade colocada acima do que é importante. Exatamente. Aí, né, nesse caso. Então, assim, eu tô desrespeitando o que aquela pessoa é de verdade. Eu tô impondo uma opinião minha. Estou constrangendo ela de algo que eu não vou mudar. Você acredita mesmo que uma mãe falando pro filho que ele tá gordo, ou que ele isso, ou que ele aquilo, isso que vai resolver? Não, não é. Então, muitas vezes, a gente, por esse senso de que, eu tenho que falar mesmo, porque eu tô achando que eu tô ajudando o outro. Então, voltando à sua questão, se a pessoa sabe, tem gente que sabe. Tem gente que é maldosa, tá cutucando ali. É tipo a cobra mesmo. A cobra, Exatamente. ela vai, ela dá o bote na hora E já tem gente que é o sincerão, acha que tá ajudando. E por que quando a gente faz o balanço da conta bancária é interessante? Porque se eu tomo consciência que quem vai dar o peso na minha ação é o outro, opa, se eu for falar isso da Richelle numa reunião de time com outras pessoas, eu estou expondo ela vai achar que é uma retirada. E isso tem um nome, empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Como que eu receberia este feedback na frente dos meus outros colegas? Eu ia gostar? Não. Então, por que eu faço com o outro? Eu gosto quando alguém fala pra mim, nossa, como você engordou, nossa, como seu cabelo caiu, nossa, como seu... Não. Nossa, olha a barriguinha ali, né? Olha a ruguinha. Nossa, você tá grávida, né? Você tá grávida. Gente, isso faz com que a gente se retraia. Isso é uma retirada. Então, aí imagina que tem uma pessoa no seu convívio que é assim. E você vai numa festa, você já não tá legal, aquele dia que você tá de bad. Ou às vezes a gente se sente mais inchada, mais gorda, mais feia. Tem dia que a gente não tá se amando muito, né? Mulheres. E aí você sabe, putz, tal pessoa vai estar lá. E a primeira coisa que a pessoa faz é te dar uma cutucadinha, né? Então, assim, pode ser que ela não tenha consciência de que a atitude dela é uma retirada. E pode ser que ela tenha, né? Então, é muito importante que antes da gente fazer ação. Então, tem uma coisa muito importante que também o Steve ensina, que nós usarmos o intervalo entre o estímulo e a resposta. Existe um intervalo. Eu não preciso tomar lá da cá. Se eu recebo, de repente, um e-mail mal criado, por que não parar? Respirar, falar, não responder hoje. E aí fazer aquela pergunta, se eu não responder hoje, o que de mal pode acontecer? Nada. Então eu não vou responder. Eu vou esfriar minha cabeça. Porque toda vez que eu causo uma ação no outro, uma reação, a reação dele vai gerar outra reação, outra ação. E você vai entrar num ciclo de ação e reação que gerou conflito. Aquelas discussões que você nem sabe mais o que o outro tá falando. Que não sabe nem por que tá brigando. O assunto que começou conflito. A briga já tá em outro que não tem mais nada a ver, que já jogou na cara e aí vai, né? E aí faz o quê? Retiradas. E por que a gente fala da confiabilidade? Porque a confiança é a base de qualquer relacionamento. Ponto. Independente do relacionamento. Uma vez a confiança quebrada, você fala, mas dá pra ir lá e construir? Até dá, se realmente a pessoa entender que ela errou, que ela pisou na bola, que foi um deslize ali, mas que ela não tem aquele perfil, ela não tem aquele comportamento e ela muda dali pra frente. Que sirva de lição, porque entre os perdas e os ganhos do erro, ela aprendeu alguma coisa com isso. E somos humanos e isso pode acontecer. Agora, eu errar, não assumir. Eu costumo falar para os meus filhos, a maior vergonha é a da mentira. Então, eu posso errar, eu prefiro que fale a verdade, porque a vergonha e a dor da verdade, ela é muito menor do que a dor e a vergonha da mentira, lá na frente. Então, quando a gente porque a gente perde a confiança, né? Total. Porque eu uso em casa também. Se você não falar a verdade, mesmo que tenha feito algo que desagrade, se não falar a verdade, aí não tem mais confiança. Porque daí na mentira perde a confiança, aí você sempre vai achar que você tá falando a verdade. A gente sempre vai achar que você tá falando mentira. Exatamente. Então, é isso, né? É a mesma coisa quando você conta muito com as pessoas.
né? Então, assim, você tem, sei lá, uma amizade, um amigo, família, que você sempre conta, você sempre faz questão deles estarem do seu lado. E, de repente, eles... Ah, beleza, você marca, você muda a sua vida, você muda a sua agenda, a pessoa não cumpre. Depois a pessoa não cumpre, depois a pessoa não cumpre. Chega uma hora que você fala, pra quê? Né? Não é por quê? Porque você tem um monte de justificativa. Aí outra pergunta poderosa é, pra quê que eu quero continuar nessa relação? O que me alimenta internamente? Então, quando eu paro e penso que uma construção de um relacionamento duradouro, respeitoso, com empatia, ele parte de alguns comportamentos, como alguns que eu já disse aqui. Cumprir promessas, ser cortês, gentil, não falar mais do que o necessário, respeitar o outro, ter empatia, se colocar à disposição e estar de fato à disposição quando você for não requerido. Só falar da boca pra fora, exatamente. Né? Que também tem quem fala demais e tem aquele que só fala pra agradar. Outra coisa importante, não falar dos ausentes. Não falar dos ausentes. Se a pessoa não está aqui, naquele momento, para se colocar, se posicionar ou até mesmo se defender, eu não tenho que falar do outro. Né? E por quê? Também quando eu tô falando do outro, não tô falando do outro, tô falando de mim. Então, quando o outro fala de mim, na verdade ele tá falando muito mais dele do que de mim. Então, quando a gente começa a entender como que funcionam as relações, como que é o comportamento do outro, e o comportamento é repetitivo, o comportamento é previsível. Então, se a pessoa pisa na bola com você 1, 2, 3, fala, opa, por mim pode pisar até 40, vai, tudo bem, já aconteceu. E demorou um bocadinho para cair a ficha. Mas aconteceu, até que chega um momento que você se liberta. Porque não precisamos estar em relacionamentos destrutivos, tóxicos, que me faça me sentir pior. Ô, Patrícia, mas assim, né, falando de relacionamentos tóxicos, que também vamos falar em alguns outros episódios, mas às vezes a pessoa também não se toca que o relacionamento não é bacana, né, que ela tá ali, parece que é normal pra vida dela aquilo, né. Mas é o que você falou no outro episódio, do merecimento. Do merecimento. Muitas vezes eu tô ali, naquele ciclo, e eu acho que é aquilo que eu mereço. Eu não consigo... É normal, né? Parece assim, é normal. Não conheço outra realidade. Exatamente. Então, às vezes a gente ouve depoimentos, né, de mulheres que sofreram abusos, tanto psicológicos ou até mesmo agressão física, vários tipos de abusos. E quando elas conseguem se desvencilhar deste relacionamento, até encontrar, né? Porque até passar por um processo de cura, de tudo que ela viveu. Mas a cura, ela é um processo longo, autoconhecimento. Que é até a cura de coisas que a gente sofre na infância, a determinadas violências, e que depois aquela cura é um processo longo, né? E tem algo, que é uma palavrinha que eu não gosto de falar, você vai me ouvir falar pouco, é a culpa. E quem passa por processos de abuso sente muita culpa, acha que ela é a culpada. Não que é o outro. Então, o maior processo de cura é de se livrar dessa culpa. Mas quando elas se livram da culpa e elas conhecem, dão oportunidade de conhecer um outro tipo de relacionamento, essas pessoas se transformam. E aí elas param, gente, como... Eu nem sabia que isso existia. Né? Então, eu não sabia que uma relação de parceria... De conforto e tudo mais. E acostuma com aquilo, ou mesmo que vive deprimida, triste, mas não se vê no merecimento de algo melhor, ou não conhece algo melhor. Então, o cuidado que a gente tem que ter, e aí passa pelo nosso processo de autoconhecimento, que é, o que eu permito? Porque o que o outro faz comigo diz muito mais de mim. O que ele faz diz mais de mim. A permissão que você dá pra abertura que o outro vai ter, né? Por que ele acha que ele pode me tratar mal? Por que ele acha que pode me menosprezar? Por que ele acha que ele tem o direito de me agredir psicológica, verbal ou fisicamente? Por que ele acha isso? Né? Então, assim, aí vem de novo a palavrinha que eu não gosto, né? Onde eu errei, ou onde eu demonstrei pra ele que isso era permissivo. E aí é uma falta de posicionamento que tá ligado à autoestima, né? A gente também vai falar aqui, a gente vai falar bastante de autoestima num dos próximos episódios. Então, assim, a gente tem que primeiro olhar pra dentro. O que eu me permito? Que tipo de relação eu quero pra minha vida? Como que eu trabalho as minhas questões internas, como eu me curo,
primeiro. E aí sim viver relações, sejam de amizades, de amor de mãe e filho, de casamento, de marido e mulher, saudável e duradouro. Eu sempre falo de relacionamento, quando a gente entra no assunto relacionamento, eu falo se eu estiver errada, você me corrige, Patrícia, mas assim, ó, se num relacionamento você não está feliz com você, alguma coisa está errada. Ou ela está errada, me corrige se eu estiver com esse pensamento errado. Mas ou você que está numa posição que não deveria estar ali, que nem devia estar no relacionamento, porque sempre é você, ou a outra pessoa, mas você não deveria estar ali, então sempre é você, porque você não deveria estar naquele relacionamento. E eu sempre falo isso, assim, quando eu vou falar de relação, porque graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso, tanto que o maior apoio, né, o meu maior apoiador é o meu marido, de eu estar aqui hoje, de tudo que aconteceu na minha vida e que está acontecendo, tanta coisa bacana. E nós somos duas pessoas completamente diferentes, então é muito engraçado porque esse respeito, a conta bancária de cada uma ali, ó, que a gente coloca, esse respeito que eu coloco, o respeito que ele coloca, o carinho que eu coloco na minha conta bancária, é isso? É isso. O carinho que ele coloca na conta bancária dele, as nossas vontades, por exemplo, eu estou aqui hoje trabalhando, se eu não tivesse com quem deixar os filhos, hoje eles estão na escola, meu marido estaria lá com ele, trabalhando em casa, ele estaria lá com os filhos, para eu poder trabalhar, então, ou para eu poder me divertir, e para ele poder se divertir, então, a gente sempre procura depositar coisas boas na conta bancária do casal. Sim, isso é super importante, porque o nosso parceiro de vida são os nossos maridos. Né? Porque eu falo, hoje tem filho, tem isso, tem adolescente, tem pré-adolescente, tem adulto, nananã, mas lá na frente, e na verdade todas as noites, é eu e ele e eu. Né? E quando os filhos forem embora, forem estudar fora, casar, também cada um vai ter sua família, né? E lá no final do dia, lá no nosso finalzinho, nós dois, somos nós dois. Então, assim, essa relação tem que ser fortalecida. Claro que conflitos, diferenças de opiniões, N coisas podem acontecer, mas se a gente tem esse cara parceiro, que a gente aprende junto, evolui junto e busca, porque estar casado é uma opção. Querer estar casada também é uma opção. Até as coisas mais difíceis da vida, a gente tem a opção de passar pelo difícil de um jeito ou de outro. Passar bem ou passar na depressão. Exatamente. Então, tudo, né? Então, mas quando eu entendo que esse é um relacionamento que eu quero evoluir junto com ele, que ele é meu parceiro de vida. Então, assim, eu viajei muito a trabalho, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, e assim, meu marido sempre foi super parceiro, ele sempre foi com as crianças, sempre deu um jeito, eu sempre cheguei muito tarde, quando eu chegava ele já tinha levado as crianças pro parquinho, já tinha brincado, tinha voltado, já tinha jantado, então assim, e isso te dá a segurança, porque nós estamos construindo uma vida juntos de casal pro futuro daquelas crianças, né, daquela família, e aí tem um propósito, né? Então, qual que é o propósito? Então, quando a gente pensa na conta bancária emocional, vem uma pergunta, qual que é o propósito dessa relação? Para que eu quero essa relação na minha vida? Então, quando a gente encontra pessoas que nos apoiam, que nos ajudam a ir pra frente, a evoluir, a seguir. E vai dar bronca quando tiver que dar bronca. Sim, não discute também. Não é assim que não tem discussão. A conta bancária pode ser positiva, mas tem momentos de discussão. Sim, isso é muito legal que você falou. A conta bancária positiva. Quanto mais positiva, mais alta essa conta bancária, mais fortalecida ela é. Então até pode ter uns deslizes ali no meio do caminho, ficar um pouquinho de cara feia durante os dias, eu não concordar com uma ação, mas a conta é tão alta. Porque são duas pessoas diferentes. Totalmente, gente, são dois seres humanos diferentes. Se eu tenho filhos diferentes e são totalmente diferentes, imagina duas pessoas que vieram carregaram tudo diferente. É família diferente, é tudo Criação diferente. A gente vai ter momentos diferente. De discussão. E tá tudo bem com o amigo também. Com todo mundo. É muito chato se você concorda com tudo também. Se seu amigo concorda com tudo que você fala pô. Virou missão, submissão. Então, assim, a conta bancária. Ela estando bem recheada. É um murão.
né? É um muro que não fica imbatível. Não tem como derrubar aquele muro. Porque o saldo positivo é tão gigantesco que não vão ser as pequenas coisas ali do dia a dia que vão afligir. Se as coisas pequenas do dia a dia começar a incomodar, a ficar maior do que... a fazer saques nessa conta bancária, alguma coisa ali não tá legal. Aí precisa ser olhado, né? E muitas vezes, esse olhar para aquela mesma relação, para aquela mesma situação, pode ser dolorido num período. Pode ser, quando a gente fala de evolução, muito difícil, porque de repente eu tô evoluindo, mas a pessoa que eu escolhi para viver a vida não quer evoluir, não evolui, vai cada vez mais distanciando. Por isso que é importante o estar junto, o batalhar junto, o dividir, o compartilhar, a parceria. Um dia é um, outro dia é outro. Sabe isso uma faz coisa diferença. Que eu falo muito, que é admiração. Não tem amor se não tiver admiração. Então, eu falo muito. Olha como eu tô no caminho certo, hein, gente? Sempre eu falo dessa questão. Como eu admiro você. Como eu admiro quem você é. Como eu admiro sua história. E tudo que acontece, que vai acontecendo, que a gente vai crescendo junto, de onde a gente veio, o que a gente fez, e sempre tendo admiração. Por quê? Porque eu também não quero ficar lá atrás, parada, sabe? Eu quero sempre... Quero acompanhar, quero estar do lado. E não é estar atrás. E não é dinheiro, sabe? Não é dinheiro, assim, de falar lado assim... a lado. Eu não quero ganhar igual, não é competição. Não pode ter competição. Não pode, é aquela coisa de você querer... ser admirada também, é muito gostoso. Que isso é o caminhar lado a lado. Ele não precisa estar na frente e eu estar atrás. Eu não preciso estar na frente e ele estar atrás. A gente tem que caminhar lado a lado. Então, assim, a construção, porque eu falo, é nosso. É nossa casa, nossa família, nosso dinheiro, nossos recursos, nossa saúde. Porque se algo acontecer com um dos dois, um não vai ficar bem. Isso eu pego no pé, viu? Gustavo, já assiste o episódio, presta bastante atenção nessa parte. E o meu tá super bonitinho, aliás, orgulhosa do meu marido, gente. Muito orgulhosa. Que ele tá num processo de mudança aí de estilo de vida, de emagrecimento, cuidar da saúde, caminhada. Eu brincava com ele, não quero ficar viúva não, hein? Pode cuidar, não quero ficar viúva não. Pelo amor de Deus. Mas ele vai, mesmo. Ele vai. Tô bem orgulhosa, assim, da evolução. E é caminhar junto, né? Então, assim, é literalmente você apoiar o outro, estar com o outro ali pra tudo, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Na riqueza e na pobreza. Não, na riqueza e na riqueza. É só na riqueza, na riqueza e na riqueza. Só na riqueza. Mas é isso. Assim, quando a gente fala de conta bancária, é uma mudança de mindset para as pessoas que vivem os seus relacionamentos, às vezes, muito avoado, parar e pensar. Esse relacionamento, eu tenho mais saques ou mais depósitos? Depósitos, né? A pessoa está sacando mais, retirando mais, ou ela está depositando mais? E eu? De repente, eu entro num conflito, eu falo, porque uma amiga, não dá mais para ser amiga, ou essa amiga não fez isso, ou fez aquilo. Mas eu não tenho que fazer uma autoanálise e eu julgar ela. Eu tenho que fazer das minhas ações. Por que a Richelle tá assim comigo? Peraí, poxa, eu marquei com ela e não fui. Falei que ia fazer tal coisa, não fiz. Realmente eu tô fazendo pequenos saques nessa conta. Então, mas ela também não me chamou. Precisa chamar? Tem coisa que amigo, tipo, ela, sei lá, ela passou por um processo X difícil, mas não me contou. Era o momento dela, tem que ser respeitado. Mas ela nem lembrou de contar. E às vezes a pessoa tá passando... Você não tá na pessoa para saber o processo dela. Então tem que respeitar. Agora, se a pessoa fala, eu não quero falar sobre isso, eu não quero ter as pessoas perto de mim nesse momento, também tem que ser respeitado. E falar, eu tô aqui. O dia que você quiser, eu tô aqui. Simples assim. Mas tem que ser respeitado. Então, quando você entende que cada um tem o seu espaço na relação, que é o respeito pela ação, pela escolha do outro, não é a sua vontade, não é o seu julgamento. Porque a gente não tá dentro das pessoas para saber. E se for necessário julgar, é melhor se afastar. Né? Necessário que eu falo se você pensa em julgar, quer dizer que não tá
Não precisa ter aquele relacionamento, não precisa ter aquela pessoa. Pra quê, né? Então não julga, já afasta e pronto. Eu penso assim, e eu me afasto fácil, assim, tipo, pra me desligar de algo que tá me fazendo mal, porque depois que eu aprendi que eu preciso ser feliz, gente... Amiga, eu demoro. Olha, Patrícia, eu falo, tem gente que fala na primeira, na segunda, na terceira, eu falo, tá na 40ª vez, eu tô lá dando a terceira, a 40ª tentativa. Meu marido fala, meu Deus, Patrícia. Ele tem algumas pessoas, né, a gente tá praticamente 30 anos juntos, entre namoro, casados e tal, e aí ele fala assim... a pessoa tá dando na sua cara e você dá outro lado. Você não olha, você faz de conta que não é com você. E tipo assim, ele fica muito bravo com isso. Porque ele fala assim, não pode. Então tem pessoas que ele hoje não isso curte. Isso sempre foi assim? Você ou não? Já fui muito assim. Já assim. melhorou um pouquinho? Já, tô nesse processo de evolução. Antes era 200, agora é 40. Agora é 40, diminuiu um pouquinho. Podia 200 vezes que eu tava lá. Hoje só 40. Mas assim, é um processo de evolução. De novo, o que eu me permito? E aí, é uma outra história, né? Pra gente contar em um outro momento sobre a minha história de vida. Sim. Hoje eu entendo, consigo identificar os meus comportamentos, né? Então, assim, fui muito carente durante um período. Eu sempre necessitei muito da autoafirmação do outro. O outro que me validava, não era eu mesma. Você nunca conseguia se validar se o outro não falasse algo pra você, senão... Foi muito louco, porque vindo pra cá, pra esse episódio, eu pensei assim, e se o pessoal não gostar? Eu falei assim, como assim? Alguém me perguntou. Falar uma coisa? Eu posso te falar uma coisa? Eu adorei. Que ótimo, Pode que ótimo. ser, Richelle. Eu adorei. E eu tenho certeza que muita gente vai adorar. Só que isso daí você tem que pensar assim, eu estou lá fazendo o meu papel, né? E o meu melhor. Doação, Eu até ouvi um cortezinho, também esse corte não é meu, é da Débora Seco, que ela falou, eu falei, gente, que incrível que ela falou. Ela disse o seguinte, eu queria ser muito melhor do que eu sou hoje. Mas hoje eu sou o que eu posso ser, o que eu consigo ser. E dar o meu melhor neste momento. Então, quando isso passou pela minha cabeça... No mesmo momento que eu pensei, opa, será que... Peraí, não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou me entregar para aquilo. E tá tudo bem. Tem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu, uma réis mortal, né? Não tem como. Mas aí você fala, show pra lá, louca, né? Por quê? Essa questão da autoafirmação, ela é muito complicada, né? Não é o momento da gente falar sobre isso aqui, agora. Mas a autoafirmação... que tá ligado à autoestima. Da necessidade, né? Da necessidade do outro. Então, o outro tem que validar. Então, quando a gente fala, não, pera, pra mim tá tudo bem. E vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E naquele momento eu estou dando o meu melhor. E quando a gente fala de dar o melhor, isso também tem a ver um pouco com o nosso histórico de vida, com o nosso histórico, né? A questão de família, do que os pais fizeram com a gente, mãe, nananã. Você fala assim, gente, eles fizeram naquele momento o melhor deles. Era o que eles podiam fazer. Eu entendo perfeitamente. Naquele momento, com o recurso que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Era aquilo que eles podiam dar. O que eu falo, Paty, assim, né, que eu acho que é muito bacana de passar para as pessoas. Eu sou quem eu sou hoje, porque eles foram quem eles eram. Com certeza. Talvez, se eles fossem diferentes, eu não estaria aqui, não seria quem eu sou. Então, tudo é um ciclo, né? É um ciclo do que você traz lá da sua infância, que você carrega para você se tornar o adulto que é. Exatamente. Aí depende do adulto que você quer se tornar, porque na fase adulta depende de quem? Da gente. Então, isso também tá muito ligado quando a gente fala de repetição. O ser humano repete modelo, né? Nós usamos muito a modelagem, principalmente na aprendizagem e tudo mais. Então, quando eu entendo que eu posso mudar o ciclo. Não é porque foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, foi assim com meu irmão, foi assim com a minha tia. Vai ser comigo. Eu tenho o poder de quebrar este ciclo. Só depende de mim, não depende do outro. Então, é estar atento aos sinais. Então, pessoal, as dicas aí da conta bancária emocional. É estar atento aos sinais. As pessoas que vocês estão se relacionando estão fazendo mais depósitos, sendo gentil, cortês, cumprindo com os compromissos, falando que vai e vai, estando junto em todos os momentos, não fala dos ausentes.
Isso são depósitos. Ou retiradas. Não cumpre compromisso, fala dos ausentes, distrata, cutuca, mexe com a autoestima do outro. Retirada. Então, analisem os relacionamentos. Amizade, irmão, pai, mãe, não importa. Analisem os relacionamentos e façam essa conta, se está mais depósito ou mais retirada. E tomem uma decisão de para quê? Como que vocês querem seguir nessa relação, se vocês querem seguir nessas relações. E para que a gente quer esse tipo de relação? Quando a gente fala, né, que o saque está maior do que os depósitos. Então, assim, é uma autorreflexão, é um olhar para a situação de uma forma mais de fora, realmente, sem julgamento, dados e fatos. De novo, sem falatório, porque as pessoas falam muito, prometem muito, mas o que importa no final do dia é ação, é atitude, comportamento. Então, o comportamento das pessoas com quais eu me relaciono são comportamentos condizentes ou não? E aí, é sobre isso. E é sobre isso. E, novamente, eu vou falar para as pessoas, comentem bastante, compartilhem esse vídeo. Todos os domingos, às 18 horas, no programa InspiraCast, aqui no YouTube, vocês terão episódios do nosso programa maravilhoso. E já vou falar qual vai ser o tema do próximo, Patrícia. Autoestima. Vocês não podem perder. Olha, estaremos esperando vocês, hein? E teremos convidadas maravilhosas. Não percam, o próximo episódio do programa InspiraCast. É isso aí. Até mais. Até mais.